Você sabia que uma mãe chocou o mundo inteiro ao fazer justiça dentro de um tribunal? Essa história aconteceu na Alemanha e até hoje levanta uma pergunta difícil. Até onde pode ir a dor de uma mãe? O nome dessa mulher era Marianne Bachmeier. E o que ela fez diante de juízes, advogados e jornalistas se tornaria um dos momentos mais chocantes da história dos tribunais. Mas para entender o que aconteceu naquele dia, precisamos voltar ao começo. Uma mãe e sua filha. No final da década de 1970, Marianne vivia na cidade de Lübeck, na Alemanha. Ela era mãe solteira e criava sua filha sozinha. A menina se chamava Anna Bachmeier. Anna tinha apenas 7 anos. Era descrita como uma criança alegre, curiosa e cheia de energia. Como muitas mães, Marianne enfrentava dificuldades para criar a filha sozinha, mas fazia tudo por ela. Para Marianne, Anna era o centro da sua vida. Mas em 1980, algo terrível aconteceria. Em uma tarde comum, Anna saiu de casa e nunca mais voltou. A menina havia sido atraída por um homem chamado Klaus Grabowski. Grabowski era um vizinho da região e já tinha um histórico criminal perturbador. Anos antes, ele havia sido condenado por crimes contra crianças. Mesmo assim, ele estava livre. E naquele dia, ele levou Anna para seu apartamento. O que aconteceu depois chocou toda a Alemanha. A menina foi abusada e assassinada. Depois do crime, o corpo foi escondido. Quando a polícia finalmente descobriu o que havia acontecido, o país inteiro ficou indignado. A polícia rapidamente prendeu Grabowski. Durante o interrogatório, ele confessou o crime. A notícia se espalhou pelos jornais e pela televisão. O caso se tornou um dos crimes mais chocantes da época. Para Marianne, no entanto, nenhuma notícia poderia diminuir a dor. Ela havia perdido sua filha, e nada poderia trazê-la de volta. Meses depois, começou o julgamento em um tribunal de Lübeck. O caso atraiu jornalistas de toda a Alemanha. O tribunal estava cheio. Todos queriam ver o homem acusado de um crime tão brutal. Entre as pessoas presentes estava Marianne. Ela se sentou em silêncio, observando, esperando. Mas ninguém sabia que ela havia tomado uma decisão que mudaria tudo. O dia que chocou o mundo. Era 6 de março de 1981. O tribunal estava cheio. Juízes, advogados, policiais e jornalistas aguardavam o início da sessão. O acusado entrou na sala e se sentou. Naquele momento, Marianne estava sentada atrás dele, silenciosa. Mas dentro da bolsa havia algo escondido. Uma arma. De repente, Marianne se levantou. Ela tirou a pistola e disparou várias vezes contra o homem que havia tirado a vida de sua filha. O tribunal entrou em pânico. Pessoas gritaram, policiais correram. O acusado caiu no chão. Ele morreu ali mesmo, dentro do tribunal. Depois dos tiros. Depois de atirar, Marianne não tentou fugir. Ela simplesmente abaixou a arma e esperou pela polícia. Quando os agentes chegaram, ela se entregou, sem resistência, sem gritos, apenas silêncio. O mundo inteiro ficou chocado. Agora, Marianne também teria que enfrentar a justiça. Ela foi acusada de homicídio, mas a reação pública foi inesperada. Muitas pessoas passaram a apoiar Marianne. Cartas começaram a chegar de todos os lugares. Algumas pessoas diziam que ela havia feito o que qualquer mãe faria. Outras diziam que justiça não pode ser feita com violência. O caso dividiu opiniões em toda a Europa. No final do julgamento, Marianne foi condenada. A pena foi de 6 anos de prisão, mas ela acabou cumprindo cerca de 3 anos. Depois disso, foi libertada. Quando saiu da prisão, tentou reconstruir sua vida longe da atenção da mídia. Mas sua história jamais seria esquecida. Anos depois, Marianne enfrentaria outra batalha. Ela foi diagnosticada com câncer. Em 1996, aos 46 anos, Marianne Bachmeier morreu. Mas sua história continuou sendo lembrada em documentários, livros e debates, porque ela levanta uma pergunta que ainda divide opiniões. O que Marianne fez foi crime, mas também foi o ato de uma mãe devastada pela perda de um filho. Alguns dizem que foi vingança, outros dizem que foi justiça. Talvez a verdade esteja em algum lugar entre os dois. Mas uma coisa é certa: a dor de perder um filho é algo que nenhuma lei consegue medir. E você, o que acha dessa história?
Marianne foi uma criminosa ou apenas uma mãe destruída pela dor? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo com alguém que gosta de histórias reais e surpreendentes.